Como permanecer de pé mesmo com o mundo despencando nas nossas costas? E pior, com aquela sensação de que é tudo culpa sua. Junto com essa sensação vem sentimento de tristeza, ansiedade, angústia, culpa. O que fazer quando isso acontece? Porque junto com isso, como se não bastasse, também vem a incredulidade, que faz com que a gente tenha dúvida daquilo que a gente sempre acreditou toda a vida, de que Deus nos ama. E aí a gente começa a se indagar, será que Deus é realmente meu pai? Será que Ele me aceitou mesmo como filho? Será que Ele perdoou os meus pecados? Será que Ele está olhando por mim lá de cima? Se hoje eu estou falando aqui com uma certa autonomia desses sentimentos, é porque eu já passei por isso também. E eu vim aqui para te dizer que tudo bem não estar bem às vezes, que é normal e que dias ruins acontecem. Eles são necessários para a nossa caminhada e eu vou te explicar o porquê. Nesses momentos a gente começa a desacreditar até mesmo da Bíblia, que é a palavra de Deus. E em João a gente pode ver que Jesus é a palavra, Ele é a fonte da vida, Ele é a luz. Então a gente não tem que temer nos momentos de trevas, porque Jesus é quem nos ilumina. Ele diz que não nos deixaria em nenhum momento durante toda a nossa vida até que Ele venha. E como eu disse, hoje eu vou aqui te explicar o motivo do nosso sofrimento, por que nós passamos por esse tipo de situação. Está lá em Romanos 8:17 e diz assim: nós somos os seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Como filho de Deus, nós temos que passar por todas as etapas que Cristo passou. Glória a Deus que da crucificação a gente está livre, mas em alguns momentos a gente tem que passar por esse processo. É necessário para que a gente alcance o propósito. Qual é o nosso propósito? Chegar até o céu, ser co-herdeiro com Cristo, receber aquilo que Ele recebeu. Portanto, a gente também tem que passar pelo sofrimento que Ele passou. O versículo aqui é bem claro: se tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também alcançaremos a sua glória. Então é necessário que a gente sofra para alcançar a glória, assim como foi com Jesus, na certeza de que a gente não vai receber nada maior do que a gente pode suportar, porque Jesus levou sobre Ele tudo aquilo que era um fardo grande demais para nós. A vida é feita de dias bons e ruins. É tão simples que a gente até deixa para lá muitas vezes, e quando chega a nossa hora do sofrimento, a gente fica angustiado, perguntando, querendo achar um motivo para aquilo estar acontecendo. Claro que muitas coisas são consequências sim dos nossos atos, mas muitas coisas acontecem porque é necessário para que a gente alcance aquilo que Deus tem pra gente. Deus é como um cirurgião. Um cirurgião, por exemplo, numa cirurgia do coração, ele tem que abrir o peito da pessoa. Ele não está abrindo porque ele quer machucar a pessoa, muito pelo contrário, ele quer sarar. Deus faz a ferida para poder nos cicatrizar, para poder nos sarar. Então o corte de Deus não é um corte que nos leva à morte, mas é um corte que nos leva à cura. É por isso que nós sofremos às vezes. A nossa carne não quer passar por esses processos, mas os dias difíceis façam que a gente valorize não só os dias bons, mas valorize a mão poderosa de Deus sobre a nossa vida, porque a gente sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa quando a gente está fraco. Então às vezes é até melhor a gente estar fraco, para a gente reconhecer que não é na força do nosso braço, e sim na força do Deus que a gente serve. Esse não era o vídeo que eu estava planejando trazer aqui hoje, não era exatamente essas palavras que eu gostaria de usar, mas se eu tô falando aqui é porque alguém vai ser alcançado, alguém precisa ouvir, porque eu precisei ouvir isso também, e eu tive pessoas a quem me falar, talvez ninguém te disse, mas eu tô aqui para te dizer que tudo bem não estar bem às vezes, tudo bem passar por esses dias e ficar triste, a gente só não pode continuar caído. Em Romanos 8:18, o versículo seguinte do que nós acabamos de ler, diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode se comparar de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. Então imagina aí, a maior felicidade da sua vida com o maior momento de tristeza. Junta esses dois sentimentos em um só. Nada se compara com o que tem preparado pra gente lá no céu. Então nada do que você sofrer aqui, nada do que você se alegrar aqui, se compara com o que Deus tem reservado por você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama nos seus dias bons, Ele te ama nos seus dias ruins, Ele te ama agora, Ele te amou ontem, Ele vai te amar pra sempre. Ele não te ama menos quando você está na sua casa do que Ele te ama quando você está na igreja. Porque Deus simplesmente escolheu que nós seríamos o alvo do amor dele. Ele depositou todo o amor que ele tinha para dar em nós. Se eu fosse resumir todos os vídeos que eu já fiz nesse canal aqui, é isso. O amor de Deus por nós é imenso, não tem dimensão, não tem comprimento, não tem altura, não tem largura, não tem uma medição correta para que a gente possa descrever. O amor de Deus te cobre, a graça dele constrange. A gente fica até assim, meu Deus, como alguém pode me amar tanto, eu sendo todo errado assim? Então, no momento de sofrimento, lembre que Deus está fazendo o melhor para você. Assim como os nossos pais nos corrigem quando a gente é criança, mesmo não querendo nos dar uma punição, mas sabendo
crendo que no futuro aquilo é melhor, é assim que Deus faz com a gente, porque a Bíblia diz que os nossos pais, sendo pecadores, são capazes de nos dar coisas boas. Imagina Deus, que é um pai perfeito. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas que você puder compartilhar, para que elas também sejam alcançadas. A gente nunca sabe quem precisa ouvir uma mensagem assim de ânimo, de reforço, né? É sempre bom. E para fechar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.